Agora, no programa Tribuna Livre, Entrevista. Primeiro eu quero dar as boas-vindas. Ontem eu troquei os nomes, conversando com elas. A Maria Santos. Maria Santos, muito bom dia. Seja muito bem-vinda, que você possa aí cumprimentar os nossos ouvintes e telespectadores. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes do Tribuna Livre. A gente quer agradecer, a oportunidade, e agradecer também a todos os ouvintes. E aqui a gente vai falar, o real motivo do nosso movimento. Ok. Então está com a gente também a Ana Luísa. Ana Luísa, muito bom dia, também seja muito bem-vinda e também possa cumprimentar aí nossos ouvintes e telespectadores. Bom dia, seu Álvaro. Bom dia, pessoal. A gente está aqui para representar o nosso movimento, as nossas reivindicações. A gente pede que Deus nos oriente, que a gente fale da melhor forma possível e que a gente realmente consiga mostrar todas as nossas reivindicações, o que a gente está passando. Muito bem. Semana passada, como eu vinha dizendo, nós recebemos aqui no programa Tribuna Livre o seu Antônio Hércules Neto. Ele é diretor da empresa Águas do Sertão. Recebemos também o Cassiano Costa, que é gerente de engenharia, tá? Estavam presentes, depois participou aí de uma parte da entrevista, o Raulmar Filho, que é gerente de operações, e o Diogo Oliveira, que é coordenador de operações. Então, eles estiveram aqui no nosso programa, deram aí uma longa entrevista, com vários argumentos dos problemas que eles estão acontecendo. E agora, claro, a gente vai dar aqui a oportunidade para que vocês possam colocar qual é a maior dificuldade que hoje a população vem passando, principalmente aqui na parte alta, principalmente, por enquanto, no Hélio Jatobá. É problema de preço da água, é problema de saneamento, é problema de vazamento. Qual a maior dificuldade? Pode qualquer uma das duas começar. Acredito que a gente tem a somatória de todos os problemas. Eu estou com uma conta aqui, que eu quero ajuda para poder abrir. A gente trouxe ela maior, condizente com o valor dela. Dá para pegar? Vamos ver aqui o valor. O valor de 3.886. 3.886. Pronto. Pois não. Essa foi uma das primeiras contas que a gente viu com o valor maior. Só que, assim, nós temos essas contas com valores abusivos, extremamente... A nossa população não tem condições nem de pagar R$200, imagina uma conta de 3.000. A resposta é sempre a mesma, que é um vazamento. Nós temos a questão do saneamento básico, nós temos a questão das ruas que estão afundando, a questão dos valores das contas que aumentaram demais. Nós temos moradores que pagavam R$70, R$80 e pulou para R$400. E a resposta é que é consumo ou que é vazamento. Só que a gente economiza e no mês seguinte vem mais. Certo. Eu quero fazer uma proposta para vocês. Eu fiz isso semana retrasada, 3 semanas atrás. Eu vi uma entrevista. Eu lembro bem que você estava, desculpa, porque era muita gente, eu não gravei se a senhora estava também. Onde o pastor Gilmar, que eu conheço, vem sempre aqui, é nosso amigo, ele mostrava uma conta de 7.300 e tantos reais. Ele mostrava que tinha uma de R$100, que tinha uma de R$300, que tinha uma de R$900 e que tinha essa conta absurda de R$7.300. A gente até dizia, para tiver um vazamento desse, a sua casa vai afundar. A verdade é essa. Então, ele trouxe isso aqui para mim e ele deu uma entrevista numa televisão de fora, não é aqui, eu não conheço muito porque não é um canal aberto. Ele deu uma entrevista, vocês estavam também, tinha muita gente também participando, e aí ele trouxe aquilo aqui para mim. Disse, pastor, eu vou usar o senhor como exemplo. Vou usar o senhor como exemplo. E quero também fazer isso com isso aqui, que a gente possa pegar isso aqui e ser um exemplo, para que a gente possa saber o que é que realmente está acontecendo. Pastor topou. Digo, olha, pastor, o meu compromisso com você é o seguinte, porque aqui no programa, o que é que a gente gosta de fazer? Não adianta eu vir só fazer a reclamação, que eu procuro um caminho para tentar resolver. Quem tiver errado, que se conserte. A verdade é essa. Pastor topou. Pastor, a gente vai fazer o seguinte, se não tiver vazamento, e eu não combinei nada com Águas do Sertão, se não tiver vazamento, eu vou botar um advogado, mas vou botar de verdade.
o advogado vai entrar para o senhor não pagar a conta e ainda vai pedir uma indenização por danos morais. Agora, se tiver vazamento, que a gente não sabe, provavelmente não tem, porque era um vazamento de 7 mil e tantos reais, era muita água, né? Eu vou colocar um advogado e a gente vai fazer tudo isso. Agora, se tiver o vazamento, o senhor vem no programa para dizer que realmente a falha foi da sua casa, foi de vazamento. Ele topou e nós fizemos isso. Então, eu estive, qual era o auxílio? Vou buscar um auxílio. Fui na prefeitura, conversei com o prefeito, conversei com o João Clemente, e eles pegaram 2 especialistas, 2 encanadores que são muito famosos aqui, e foram para a casa do pastor. O pastor vai acompanhar, tudo vai ser fotografado e filmado. E a gente tem isso passo a passo. Então, no primeiro dia, logo no começo do trabalho, eles já acharam um vazamento. Só que era um vazamento ainda pequeno, mas já era um vazamento. Então, o pastor já ficou meio preocupado. Eu digo, não, fique tranquilo. E o encanador, ele disse a mim, olha, não é esse vazamento, para dar esse valor não é esse não, tem mais vazamento. O pastor disse, pode quebrar a casa toda, nem precisou. Então, o outro vazamento, a água estava jorrando, mas jorrando. Por isso que foi de 100 para 300, foi o vazamento aumentando. Depois foi para 900, depois foi para 7 mil reais. Então, neste caso, eu estou dizendo neste caso, foi comprovado que é vazamento. Eu quero fazer esse mesmo como se fosse um desafio, para a gente pegar esta conta, ir na Águas do Sertão, dizer, ó, vamos fazer esse trabalho, pegar os encanadores, se tiver um na comunidade que seja também reconhecido, para ir tentar detectar nessa casa se tem vazamento ou não. Eu acho que foi esse o caminho que a gente fez. Então, nesta primeira observação, existiu vazamento. Existiu vazamento porque está aprovado pelo próprio pastor e por tudo que eles fizeram foi fotografado e filmado. Então, se vocês aceitarem, se o proprietário da residência, claro, tem que aceitar, principalmente ele, a gente vai ver se essa conta é verdadeira ou não. Não existe uma casa simples que não tenha pelo menos uma piscina ou 2 para dar um valor de R$ 3.886,85. Então, eu queria, se vocês aceitarem esse desafio, o proprietário da casa aceitar, eu me comprometo a gente enviar num horário, numa data que vocês possam, inclusive, acompanhar, o encanador fazer todo esse trabalho para a gente ter essa dúvida se os relógios estão marcando correto ou não. O que é que vocês acham? Então, sobre essa conta, a gente conseguiu resolver. A gente foi na Águas do Sertão e conseguiu um desconto. Essa conta ficou por R$ 106. E essa é uma vitória do nosso movimento. A gente conseguiu esse desconto. E sobre a casa do pastor... Sim, mas o desconto, tem vazamento ou não a casa? Porque é importante a gente saber isso, né? Porque vai dar o desconto, ok, diminuiu para 100, certo. E no próximo mês você vinha mais R$ 3.000 de novo. Então, tinha vazamento ou não tinha vazamento? Então, foi uma equipe lá e viram lá que a empresa Águas do Sertão mexeu lá no hidrômetro e estava como se não tivesse colado a parte ali do hidrômetro, a parte de fora. Mas, mesmo assim, com a água vazando, que pelo trabalho que eles fizeram e deixaram lá, ainda não dava o suficiente para essa conta. Não foi constatado um vazamento e no outro mês já veio um outro valor. Isso. Aí a gente tem algumas casas que é exatamente isso. Mas vocês teriam uma casa, então, fora essa, eu não sabia que já estava resolvido, vocês têm alguma casa num valor de 3 mil, de 4 mil, um valor grande, que é um valor de 200, 300, não serve tão como exemplo, né? Vocês têm uma outra casa que a gente pudesse fazer esse trabalho? Nós temos outras casas com valores maiores que a gente já levou uma pessoa para dar uma olhada e não tem vazamento. Então, vamos pegar uma casa dessa e a gente vai fazer isso, que acompanhe alguém da Água do Sertão, que acompanhe vocês, né, e o proprietário da casa. Eu gostaria de fazer uma observação sobre a casa do pastor Gilmar. Eu recebi os vídeos, eu não divulguei os vídeos. Sinceramente, eu acho que o pastor deveria compartilhar os vídeos, já que compartilhou as contas com a gente, para a gente poder ver o resultado. Eu não vou fazer isso porque não me cabe. Você não tem os vídeos? Sim, mas eu não fui autorizada a compartilhar, né? Eu acho que quem tem que compartilhar é o pastor, já que ele compartilhou a conta. A gente mostra a conta, mostra, olha, resolvemos, realmente tem um vazamento, isso e aquilo. Eu vi o vídeo e eu não acho que aquele vazamento todo dava 7 mil reais. Eu sou leiga e eu posso estar enganada. Eu acho que um vazamento de 7 mil reais é muita coisa.
Mas mesmo o vídeo que você viu foi o mesmo que eu vi? Acredito que Você sim. imagina o que é a água jorrando? Eu vi. 24 horas por dia. Eu vi. Mas assim, seu Álvaro, deveria ter uma cratera gigante, porque a água vai levando, Como eu né? disse, essa parte técnica também. Também não. Eu não entendo, né? Eu também não entendo Aí- essa parte técnica. Vamos para outra parte. Tem essas casas, né? A gente também tem casa que está com multas. A gente tem casas que estão com multas, que o morador não foi chamado para poder ver. Trocou o hidrômetro, achou algum desvio. Mas por que não chamou o morador, não teve nenhuma notificação? Nós temos muitos casos assim. Eu vou citar de uma casa que ela está em construção ainda. Segundo a moradora, estava tendo uma obra próximo e a empresa Águas do Sertão, com o carro, acabou quebrando o hidrômetro. Eles foram lá e só fizeram a ligação, só juntaram, não ligaram. Quando passou uma outra equipe, a casa está em construção, não tem torneira, não tem nada, só foi feita a ligação mesmo. Acredito que para construção, né? Quando a outra equipe passou pela rua e foram verificar lá ou para tirar a fatura do mês, constataram que Para estava... fiscalizar mesmo, né? Que ele tem uma equipe que fiscaliza, né? Isso. Multaram ela em R$ 1.500. Quer dizer, eu não sei se, na verdade, se foi R$ 1.500 a multa toda. Eu sei que a fatura foi R$ 1.500. Mas aí ela vai ter que se responsabilizar por um erro deles. Sim, mas ela procurou a Água do Sertão, Sim. deu toda a explicação e não teve. Sim, não teve. A maioria das vezes é isso. Eu vou falar uma que aconteceu essa semana. Nós fomos lá na Águas do Sertão e tinha uma moradora lá, a gente até divulgou o vídeo dela, está no meu Instagram. Em dezembro, ela recebeu uma conta de R$ 80 em média, e esse mês ela recebeu de 300 e pouco. A gente não se conhecia, a gente se conheceu lá na Águas do Sertão, e ela comentou, né, da conta, e eu falei, eu posso te acompanhar no atendimento, só para ver o que eles vão dizer, apesar que eu já sabia a resposta. O rapaz disse que foi consumo. Ela falou, mas você viu a minha conta, que foi 80 e pouco mês passado? Aí ele disse, moça, foi 5 metros cúbicos, se eu não estou enganando, não, 7 metros cúbicos que foi gasto em dezembro. Ele disse, é suspeito, só 7 metros cúbicos, esses 80 e pouco, que era para ela ir lá, que o normal, que o valor do consumo dela é os R$ 400, quase 400, né? Faltou pouco. Essa geralmente é a resposta. Aí ela respondeu, você está dizendo que eu tenho um gato em casa? Não tenho. Aí ele falou, mas a senhora não recebeu ninguém em dezembro? Então, assim, a gente vê que muitas das vezes os funcionários não estão preparados também. A gente procura algum gerente, algum responsável, não tem. Voltando lá à pergunta do senhor, que só os valores abusivos, o saneamento. O problema dos valores abusivos, eu abordei isso aqui no Sim. programa. A gente, não sei se você escutou, acompanhou, o que é que acontece? Aí existe um contrato, né? Isso é uma coisa do governo federal, que fechou com o governo estadual, e São Miguel dos Campos terminou sendo aí a cidade, que vai ser a primeira cidade que vai ser 100% saneada. Isso é ótimo, para frente. Hoje é problema que nós estamos enfrentando, hoje é muito problema que a gente está enfrentando. Então, eu disse a ele aqui, inclusive, que achava um absurdo ser uma taxa de 80%. A taxa de esgoto é 80%. Eu até perguntei, se a minha conta for R$100, eu vou pagar quanto de taxa de esgoto? R$80. Então, minha conta é 100 do meu consumo, ok? Mais ou menos, tal. Eu vou pagar 180 por causa do esgoto. Então, é um valor absurdo, é muito alto, mas está no contrato. Então, é uma coisa que está no contrato. Então, já pesquisei, já perguntei para vários e vários advogados, né? Inclusive a reportagem que teve aí ofereceu advogado, já chegou os advogados que eles ofereceram, não? Que a gente sabe, não. Não, né? Eu falei já com vários advogados, tem como se derrubar uma coisa assim, dizer, é muito difícil, porque os caras estão baseados em contratos, né? Eles estão baseados no contrato. Agora, eu acho um absurdo, injusto, ser 80% do saneamento. Depois que acabou o programa, eles ainda vieram argumentar que é muito mais trabalhoso o esgoto, né? Porque vai ser tratado, tem que ter como se fosse uma adutora, isso tudo vai para um local, tem produtos químicos, é muito mais caro do que o fornecimento da água, né? Aí é
uma parte técnica que eu não entendo bem, mas eu acho um absurdo. Eu até comparei com a taxa de iluminação pública, né? Que hoje até o pessoal reclama menos, mas antes reclamava muito, né? Porque a gente achava uma taxa muito cara e não chega nem perto da taxa de esgoto que é cobrado aí por essa empresa. Só que é uma coisa assim nacional. Então tem coisas que, pelo argumento deles, eles estão baseados no contrato. Outra coisa, como é que passa o esgoto aqui, né? Passa o esgoto aqui, você ligou, ok. Você não ligou, mas passou o esgoto, está liberado, mesmo você não ligando, você vai pagar. E a obrigação de ligar é sua. Exatamente. Mas e aí? Está no contrato. Então, eles se baseiam muito na parte legal. Fiquei até depois de fazer uma visita, sem ser numa entrevista, para ver se pode existir alguma concessão. O prefeito já fez isso há um mês atrás, um mês e pouco. Eles que me disseram que o prefeito reuniu com a maioria dos diretores lá para ir fazendo esse tipo de argumento. E eles ficam naquela do contrato. Exatamente. A gente também questiona esse contrato. Quem foi que assinou? Quem foi que viu esses termos e não viu que a nossa população seria tão afetada? A gente sabe que o saneamento vai ser maravilhoso para a cidade. A gente só quer pagar um valor justo e não pagar todo o saneamento, porque a impressão que a gente tem no bolso é que a gente está pagando tudo. E para onde foi os 146 milhões da concessão? Não seria para investir ou a gente tem que pagar tudo? A gente não entende, é uma falha de comunicação muito grande e a gente sabe que eles só falam, está no contrato. Tá, mas está no contrato de concessão. Mas quando a gente questiona quem assinou, aí... O governador. Sim. O governador veio do governo federal, o governador assinou. O prefeito só foi para receber o contrato, né? Sim. Não só aqui, de todos os outros municípios. E alguns prefeitos que não assinaram. Exatamente. Mas aí tem um problema, porque tem uma data até 2033, as cidades que não tiverem saneadas vai ter uma punição. Sim. Aí eu pergunto assim também, não estou aqui defendendo ninguém, eu estou colocando as perguntas para a gente pensar e raciocinar. São Miguel dos Campos ou qualquer uma outra cidade teria condições financeiras de fazer o investimento que a Águas do Sertão está fazendo. A quantidade de buracos que eles estão abrindo, as máquinas, tudo, cavar, botar, é muito investimento. Existiu esse acordo por causa disso, por isso que eles têm, a água não foi vendida, foi uma concessão de 35 anos, né? Então eles têm 35 anos para tirar este investimento que eles estão fazendo. O dinheiro da prefeitura, eu não tenho a certeza de quanto foi, mas me disseram que não foi 145, 130 e tantos, foi perto de 100, né? Só que eles tiveram que indenizar todos os funcionários do SAI e listaram para mim, aí eu posso até combinar para a gente um dia lá sentar nós três ou mais alguém, para que eles possam explicar também aonde foi investido esse dinheiro. Mas esse dinheiro não era para ser investido, como é? Porque por que não paga o esgoto, né? Porque, por exemplo, não pega esse dinheiro e paga o esgoto, né? Então eles tiveram outras obrigações para poder assinar o contrato, fechar o SAI, eles tiveram que indenizar os funcionários do SAI, funcionários de 20, 30 anos, os funcionários do SAI ganhavam muito bem. Tinha funcionário de 10 mil, de 12 mil, 15 mil. Então, além disso, eles receberam como se fosse um PDV, né? de vários anos para frente, como se fosse uma indenização. Então, teve funcionário que recebeu 200, 300, 400 mil reais. Foi um dos argumentos. Mas disseram que tem lá as contas para mostrar para a gente e eu até vou me interessar também em ver isso. Seu Álvaro, eu posso ser sincera? Claro que pode. Então, como a gente está aqui não é só a Ana, não é só a Maria. A gente está representando o pessoal que está em casa e os moradores que confiaram na gente. E eu não posso sair daqui ouvindo uma informação dessa e não passar, sabendo do outro lado da história, que é dos moradores. Primeiro que a gente viu uma documentação, eu não posso falar com tanta certeza da documentação, porque eu só li por alto, mas a gente pode lhe enviar depois, que o Estado indenizou por fora os trabalhadores, que era para... Calma. A gente recebeu, acho que foi 60 milhões, eu não sei agora, eu posso mandar a documentação. O Fernando deve ter a documentação e está assistindo, mande. Que foi para poder pagar aqueles débitos e teve alguma outra coisa. Como eu falei, eu não li todo o documento, porque estava na correria, enfim, mas eu posso mandar para o senhor divulgar.
essa informação. E agora essa que eu falei de um dos moradores, que é justamente a pessoa que está fazendo a vistoria com a gente nas casas. Eu não vou citar o nome dele, porque eu não sei se eu estou autorizada. As contas dele ali do SAI era muito maior e ele recebeu muito, muito abaixo. Não só ele. Tiveram que entrar na justiça, enfim, não foi esse mar de rosas tão bem remunerados. Ele até falou, né, que ele está passando por alguns problemas e com que poderia hoje estar bem, conseguir ajudar as filhas, enfim, outras coisas pessoais. E por causa disso, desses tratos aí que ele não recebeu o valor devido, hoje ele não consegue. Isso é uma coisa, um pontual, né, que era importante ele autorizasse e a gente fosse Sim. verificar. Se ele autorizar, a gente verificar se houve alguma injustiça. Se houve, também cabe ele entrar aí na justiça, né? Na justiça do trabalho, principalmente aí para poder ele ter o direito dele revisto, né? Se tiver algum Ele erro. tentou. Não Ele conseguiu. tentou. Eu não posso passar essas informações assim, mas essa foi a informação que ele passou, que ele não conseguiu receber o valor devido, recebeu um valor menor. Seu Álvaro, eu queria que a gente, se a gente puder, claro, que a gente fosse pegando alguns tópicos. Pois Por não. exemplo, o valor da água ou o valor do esgoto, porque senão a gente eu vou acabar me perdendo, porque eu fico nervosa. Não, mas não precisa ficar nervoso. O do esgoto a gente já falou, né? Que Sim. é uma taxa de 80% da conta. Está num contrato, eu acho um valor muito alto, acho um absurdo, e a justificativa que eu tive foi justamente essa, que para fornecer água é bem mais barato do que fazer todo o tratamento, encaminhamento, o investimento que foi feito, o local para onde vai. Então, o argumento deles foi esse. Então, é 80% de uma taxa aqui na parte alta, mas na parte baixa é 30%, onde não está acontecendo o tratamento ainda. Eu ouvi eles falando que para poder funcionar, eu vou falar usina, porque eu não sei o nome técnico. Eu sou leiga nessa parte. Qual seria a parte do tratamento? A partezinha que funciona, eu esqueci. Tem as galerias. Ali, o saneamento, o produto vai para a encanação e ele segue direto para... Eu também não sei o nome técnico, não. Vamos colocar aqui uma usina de tratamento. Para a caixa de tratamento. Pronto. Porque aquilo ali depois, com o tratamento que eles vão fazer, ficam como se fosse uma água Sim. normal. Eu vou usar o termo usina porque ele falou que são várias etapas, né? Que assim, eu ouvi, eu não assisti toda a entrevista, eu assisti cortes da entrevista e a gente pegou ali os pontos principais. Eu vi uma parte que eles diziam assim: todo mundo precisa ligar para que essa usina, forma leiga de falar, Subestação, isso subestação, mesmo. tratamento. Para que ela venha funcionar totalmente, todo mundo precisa ligar o coletor. Aí nós temos um ponto. Para onde é que está indo esses resíduos, por enquanto? Porque a gente sabe que não está pronto. Eles disseram a mim aqui que era um caminhão que eles fazem o recolhimento. Sim, e está indo para onde para fazer o tratamento? Pra onde? Não, sim, não, eu estou colocando assim, é uma coisa Mas que, é bom, eu tenho que perguntar. que a gente gostaria de saber. Está indo para onde? Qual é o tratamento que está acontecendo? Se a gente sabe que não está pronto ainda. 80% aqui na parte alta e 30% na parte baixa. Qual é o tratamento que está acontecendo na parte baixa? A gente sabe que aqui na parte alta, teoricamente, está com esse caminhão levando para outro lugar. Qual é o lugar? Está fazendo o quê? Realmente está tratando? Está colocando esse esgoto aonde? Outra. Aí lá na parte baixa da cidade, 30%. Está tendo algum tratamento? A gente não sabe. Até o momento não mexeram. No começo, quando começou a cobrança desse esgoto, e alguns lugares estavam cobrando, a gente foi lá, eu fiz também a reclamação, a prefeitura também fez a reclamação, e eles devolveram o dinheiro até através das contas, né? Se você pagou R$100, um exemplo, durante esse período, foi descontado das contas. Isso foi feito, acho que no Zé Calazans, um local onde eles estavam cobrando. Isso foi uma informação lá atrás. Essa informação de que não tem lá embaixo, que estão cobrando 30%, eu estou tendo agora. Aí, no caso, quem está pagando 30% consegue receber esse retroativo. Tem que ver. Isso foi o que aconteceu lá atrás. Eles pagaram, inclusive. Eles viram que tinha sido um erro e eles devolveram o pagamento descontando na conta. Sua conta é 100, mas você descontou aí R$50 do dinheiro que tinha sido cobrado irregularmente. Então, já fica aí uma questão para a gente poder ver. Essa dos 30% é importante. Isso. Para quem mora na parte baixa, ver se está cobrando os 30%. Se for o caso, pedir esse estorno
se não está tendo tratamento. Até então, que a gente saiba, né? Não tem essa divulgação. E aqui na parte alta, aí a gente fica nessa dúvida. Se está acontecendo, a gente está na rua diariamente, a gente não vê tratamento nenhum, nada. Pelo contrário. Aí agora eu vou voltar lá para a questão da... Como é o nome? Subestação de tratamento. A subestação de tratamento. Ele falou que precisava que todo mundo ligasse para que ela pudesse funcionar a todo vapor. Tá. Aonde é essa subestação? A gente gostaria de ver, sabe, a gente está aberto a conversar, ao diálogo, a gente gostaria só de entender, mas que realmente fosse alguém que nos desse uma resposta, e não só uma resposta, tá? Ações concretas, e que a gente pudesse ver, que a gente pudesse participar. Uma das nossas reivindicações é pedir um teste antes da ligação geral. E agora eu vou citar o porquê. Eu não sei se o senhor chegou a ver essa semana, no mesmo dia da entrevista. A entrevista foi pela manhã, à tarde, a gente tinha uma galeria da rua, não é galeria? Da rua, vazando. E era muito esgoto. A gente já viu, a gente presenciou, no dia que a gente paralisou as obras, que tinha uma galeria que já estava em cima. E ainda não tinha colocado o coletor. Se a gente coloca o coletor ligado na nossa casa e essa galeria da rua está cheia, será que ela vai retornar para dentro de casa? Uma pergunta técnica. A nossa preocupação é que isso aconteça. A gente tem bairros aqui, na parte alta, que sofrem com enchente. Será que quando encher, não vai retornar também pelo esgoto? Se já está acontecendo, se a gente tem já galerias que já não estão aguentando sem ligar totalmente, e quando ligar, o que vai acontecer? A nossa preocupação é que isso aconteça. Aí é uma coisa que a gente tem que, acho que esperar. Eles têm uma parte técnica, eles têm engenheiros, né? Eles têm profissionais contratados que devem estar prevendo tudo isso, né? No início, o pessoal achou o cano que estavam colocando muito fino, né? A gente continua achando. E eu fiz também essa indagação ao diretor. Ele disse, isso é cálculo de engenharia. São os engenheiros que calcularam, e para todo esse trabalho aqui, este é o tamanho ideal. Aí, quer dizer, eu não tenho argumento técnico para dizer que não. Então, o que a gente vai ter que fazer? Infelizmente, esperar, e se der o problema, dizer, e aí? Mas aí a questão é, e quando o problema chegar? Será que vai ser mais uma conta minha, da pessoa que está em casa, dos moradores? Será que a gente vai ter que pagar também pelo esgoto? Pelo esgoto vai ter. Não, eu estou falando sobre algum problema relacionado ao esgoto. Aí a obrigação é Será deles, que se retornar para a nossa casa, eles vão conseguir consertar, ou vão dizer que foi, cara, vocês fizeram a ligação errada? Porque tem isso. E, assim, uma informação que aconteceu no meu trabalho, eu acho que o senhor lembra, eu faço parte de uma ONG, eu estou como presidente do Instituto Plantar e Acolher, que é lá no L2, e quando eles passaram entregando aquele papelzinho de 800, eu chamei o rapaz e questionei. Aí eu perguntei se era a ligação completa, se dentro de casa era completo com os 800. E ele me disse que sim. Ele disse, a gente faz a ligação, no caso não era dentro de casa, né? Porque a fossa é na porta, eles iriam fazer a ligação dos 800. Eu já achei aquilo dali... 800 do esgoto. Do esgoto. Não, do coletor. Que a gente não consegue entender como é que a empresa nos cobra... os R$800 que foi dividido Sim. em 24. Deixa eu só ver. Lembrei. É a implementação do coletor de esgoto. A gente está pagando a implementação para eles poderem cobrar o nosso esgoto, R$800. Eu não vou saber a quantidade de casas que tem L1, 2 e 3. O senhor tem uma média? Umas 6 mil, 5 mil casas? Ou mais, eu acredito que mais. Imagine essas só casas. Um conjunto tem 500, o outro tem 800, só aí 1.000 e tantas, só em 2 conjuntos. Exatamente. Aí eles estão cobrando esse coletor de esgoto, que é a implementação da coleta. R$800 por casa. R$800 é pela ligação. Sim, pela ligação. Exatamente. É a implementação do coletor ali de esgoto. É R$800 por cada casa. A gente fez uma conta, que eu só não estou enganada, foi com 5 mil casas, dá 4 milhões e pouco. É muito dinheiro. A gente está pagando... Até pela implementação da coleta de esgoto, eles querem cobrar, eles estão cobrando 80% numa taxa de esgoto, e a gente ainda tem que pagar o coletor para eles poderem coletar. E é surreal isso, principalmente quando a gente vê a realidade da nossa população.
E a gente, assim, já entrou em contato com outras cidades e a gente viu que só aqui está cobrando esse coletor de esgoto. Em Maceió não cobra. Eu não vou citar o nome das outras cidades porque eu vou esquecer. Ou eu vou trocar a cidade. Mas era importante a gente saber disso, até para a gente fazer essa pesquisa, ligar, dar uma chegadinha lá e comprovar, né? Porque a região metropolitana é uma empresa, a BRK, né? Mas eles disseram a mim que é o mesmo contrato, só que lá quem ganhou o leilão foi a BRK. E a Águas do Sertão está em 35 municípios, que pegou aqui São Miguel, pegou Baixo São Francisco e pegou o Sertão. Então é importante a gente saber das outras, tem a Verde também, tem uma chamada Verde Alagoas, né? Verde Alagoas. Vamos fazer esse levantamento. Em Maceió. Mas tem assim, uma coisa comprovada. Não, eu acho, disseram. É bom a gente chegar lá e dizer, ó, pega uma continha, eu vou fazer isso. Maceió eu faço, porque Sim. Eu tenho pessoas lá que tem. Me dê aí a conta de água que chega aqui, para a gente ver o que é que eles estão cobrando, se é diferente do daqui. Eu acho que isso é importante. Em Maceió, a gente já falou com algumas pessoas e ninguém foi cobrado o coletor. A gente não está falando... Mas foi instalado o esgoto, porque o grande problema é esse. O que eles disseram aqui na nossa entrevista foi que São Miguel é a primeira cidade que está fazendo 100% do esgoto. 100%. Nem Maceió tem, as outras cidades nenhuma tem. Foi escolhido aqui para ser como fosse o projeto piloto. Misericórdia. Álvaro, licença. É assim, a ligação, ela não está interligada ao coletor. Eles prepararam a encanação e colocaram o coletor na calçada do usuário, né? Para eles estarem cobrando essa ligação, deveria a residência estar coletada no coletor. Porém, eles estão cobrando só o coletor. O coletor ainda não está interligado à residência. E que é por nossa conta. E eles já estão cobrando aquele coletor que não está ligado à residência. Deixa eu dizer, eu fiz essa mesma pergunta a eles aqui. E o que foi dito? Passa a rede, a obrigação de ligar de casa para a rede é do consumidor, é do proprietário ou de quem está na casa. A obrigação contratual é de ligar. Se não ligou, mesmo assim, eles têm o direito de cobrar. Aí, mais uma vez, a gente cai no famigerado contrato. Isso está no contrato. Eles passam o cano. Eu disse, mas rapaz, tecnicamente, eu até perguntei, que eu não entendo, é complicado fazer essa ligação? Qualquer encanador faz uma ligação dessa? Né? Eles disseram que era simples, qualquer encanador que tivesse um mínimo de conhecimento faz essa ligação, mas a obrigação é do consumidor. E passou, está ligado, se sua casa ligou ou não, eles vão cobrar. A gente tem encanadores no nosso grupo que já falou que não faz a ligação, porque sabe que vai dar problema e depois a pessoa vai cobrar dele, que ele não se responsabiliza. Justamente pelo medo de retornar. A gente também tem coletor, que a calçada está aqui, a calçada é isso e o coletor é aqui em cima. A gente já entrou em contato lá com a empresa, lá embaixo a gente foi, e eles disseram que a gente precisa, o morador precisa ir lá e de pedir para irem lá consertar, para poder colocar no nível da rua. Eu vou fazer uma proposta aqui, para a gente tentar, não vou dizer que a gente vai conseguir, tentar, porque o atendente é uma coisa, o atendente ele não está preparado para dar a informação da parte de engenharia, da parte de operações. Pô, teve tanto diretor aqui, teve um diretor-geral, teve o diretor de engenharia, gerente de engenharia, teve o gerente de operações, que fica aqui. Então, eu quero combinar com ele para a gente ir fazer uma visita à parte técnica e eles tirarem essas dúvidas. Ótimo. Que eu não tenho como eu Sim, tirar. Sim, ótimo. Né? A gente fica à disposição para poder participar. Eu acho que seria muito interessante porque a gente tirar isso. E algumas coisas vai ser mais ou menos o que eu disse. Eles estão em cima... Sim. Do famigerado contrato, Sim, é o que eles sempre dizem, a gente já sabe dessa informação. Mas a gente questiona muitas coisas, principalmente, aí eu vou colocar uma observação aqui, que a gente cobra também que os vereadores se posicionem, que o prefeito se posicione, e eu estou falando de informação, de dizer, tá, eu não posso resolver. A gente sabe que nem tudo depende totalmente deles, até porque é uma empresa, eles falam que está com um contrato, mas de chegar e dizer, olha, vamos gravar um vídeo aqui,
vamos abrir uma possibilidade aqui de conversar com a população, é isso, isso e isso. E, assim, informações claras e objetivas e também soluções. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso, isso e isso. Tem advogado, tem isso e isso. As informações estão muito perdidas. Tem uma falha de comunicação gigantesca. Até com a gente do movimento tem essa... A gente tem uma facilidade de diálogo? Tem. E eu estou falando facilidade de diálogo. Agora, existe uma falha aí que a gente só não quer só o diálogo, a gente quer uma ação concreta. Aí, agora eu vou complementar essa questão do esgoto, que a gente tem outras questões. Aí a gente já falou do... Acho que ela queria fazer alguma observação, não foi? Sim. A observação que eu quero colocar aqui é que o deputado, né, eu não vou citar o nome dele agora, que a gente já esteve com ele, a gente já esteve na SAL, inclusive a gente teve informações... Não tem problema não, é deputado estadual. Ele falou que aqui em São Miguel a gente vai ter uma inadimplência de 11 mil, né? 11 mil famílias que vai ficar na inadimplência, né, por conta dessas contas abusivas. E já que a empresa relata que o problema desses valores é vazamento, como você colocou esse desafio aqui, Álvaro, de irmos àquela residência, que eles também façam um desafio junto com a gente, né, que são os representantes do movimento, que a gente passe em cada casa que está chegando 2 mil, 3 mil, R$1.000, faça o desafio com os encanadores. Vamos deixar eles fora, porque eles me disseram que eles não podem fazer do hidrômetro para dentro. Não é responsabilidade deles. Vamos tirar eles, vamos colocar o poder público, vamos colocar a prefeitura, vamos formar uma, vou chamar de patrulha aqui, 3 patrulhas com encanadores, que a prefeitura banque 30 dias, 60 dias. Vocês de um movimento vão separar as casas principais que estão com contas muito altas, né? Porque aí a gente vai constatar, você fez 10, 20 a gente vai ter, 30% foi assim, 70% não foi, a gente vai ter uma ideia. Então vamos fazer isso, a gente deixa Águas do Sertão de fora, porque se eles só são responsáveis até o hidrômetro, o problema pode ser do hidrômetro para dentro. Agora, na hora que a gente fizer aqui, que não tem vazamento, que a pessoa, primeiro o dono da casa vai ter que autorizar, que talvez tenha que quebrar algumas coisas, né? Sim. Uma casa menor, eu vi casa menor, só tem o marido e a mulher, o marido de cama, ela teve aqui, deu quase R$400 com 2 torneiras em casa, Então, aqui está mais ou menos na minha cabeça que pode e deve ser um vazamento, na minha cabeça tem isso, a gente só vai saber se a gente for, tá? E tem outra coisa também que a população não está usando muito, mesmo sendo também um valor pequeno, que eu achei que eu perguntei a eles de quantos metros cúbicos é a tarifa social. Então, muita gente que tem direito à tarifa social não está tendo. Foram feitos alguns mutirões, mas ainda tem muita gente que está pagando porque não levou a documentação. Quem recebe Bolsa Família tem direito à tarifa social. E aí, dá uma baixada muito grande, né? Consegue baixar. Eu acho que a gente podia se unir, tentar fazer isso. É uma proposta que eu estou fazendo, não tenho condições de eu fazer, mas é uma proposta de a gente levar isso aqui para a prefeitura montar 3 equipes, 4 equipes, 2, quer começar com 2 equipes, vamos começar com 2 equipes. Vocês do movimento ficam com a responsabilidade de levantar as casas. Nessa rua aqui a gente tem 10 casas para fazer, então vamos começar aqui. E a gente vai ter o resultado final. Deu, a gente viu que é Águas do Sertão, aí é hora de a gente acionar Águas do Sertão. E aí eu vou estar junto com vocês. Nesse caso, a gente sabe que tem uma equipe da prefeitura que passou pelas casas, inúmeras casas, a gente até conversou com a secretária Daniele, que é de infraestrutura, e a gente até conversou com ela questionando isso, como é que tem uma equipe passando, fazendo as ligações do coletor. E que também tinha aterrando as fosas, porque precisa aterrar, e já fazendo esse trabalho. Passou em algumas casas oferecendo esse serviço, a gente questionou porque a gente não foi informados. Ela falou ali que era onde ia passar o asfalto, não é isso? Que estava fazendo a preparação, porque não pode ter água na rua. A gente precisa conversar com o pessoal desesperado ligando. A gente precisa conversar com os moradores, se eles concordarem, porque a gente não toma nenhuma decisão sozinhos, se eles concordarem de ter essas equipes da prefeitura, a gente quer participar de todas como é que eu posso dizer? As investigações que vai acontecer na casa. As visitas. A gente quer participar, a gente quer ver cada uma.
para ver realmente. E, assim, aí fica o nosso questionamento. A gente já teve inúmeras reuniões na prefeitura e a gente já questionou várias coisas sobre isso. E em nenhum momento foi disponibilizado uma equipe para isso. Não, e eu não estou dizendo que vai não, porque Sim. eu não tenho poder para isso. Estou dizendo que eu vou sugerir. Vai ser uma sugestão Sim. que eu vou dar. Sim. Para que a gente faça isso, seria uma maneira de agir, do pessoal ver que está sendo feito alguma coisa, e daí constatar realmente onde é que está o erro. Aí eu vou fazer uma observação. Eu estou falando nessas casas com valor menor, tá? Essas casas com valor maior, o Jô falou comigo, Jô Clemente, que poderia sim, a gente, no caso dessas contas aí de 3 mil, de 2 mil... É porque essas contas de valores mais altos. É mais fácil de achar. Mandaria São uma poucas, equipe, né? isso. Acho que aí é legal também. E ver essas outras. Qualquer uma que tenha dúvida, agora não vai dar para fazer Sim. rapidinho, um mês de todas as casas. E é muitas casas. Mas se fizer, vai andando. Ó, a gente tem um problema que é o nosso horário. Eu me discuti aqui, já são 9 horas e 17 minutos. Então, não deu tempo de a gente conversar bastante. Eu ia conversar muito também, queria falar que é uma reclamação muito grande. Eu mesmo fico chateadíssimo quando vou no Hélio 3, ontem mesmo eu passei, rua não passa, essa rua não dá, vem para cá, vai para lá, é complicado, é complicado. E o Cassiano aqui, eu acho que é o Cassiano, que era a parte de engenharia com ele é o gerente de engenharia, ele falou, né, de algumas empresas que contratou no começo, que teve problema, as empresas não renderam. E continua tendo. Eles falaram também de que a pressa de fazer, a rapidez de querer fazer, foi um erro dele, ele reconheceu que foi um erro, está fazendo mais gradativamente, fazendo e já tentando tapar, mas que a responsabilidade deles, de quando terminar, é deixar perfeito. Foi o que eles disseram aqui. E é o que a gente vai cobrar deles, né? É o que eles disseram, mas ontem eu passei por uma rua que cedeu, eles refizeram o trabalho e ontem eu passei já está cedendo novamente um pedacinho, que já é o início. Eu sei que a gente está com o tempo corrido, mas eu só gostaria de fazer um geral. Aí nós temos a reclamação dos 80% da taxa de esgoto, dos R$800, que a gente acha que é um valor extremamente abusivo, que a gente não tem condições de pagar essas contas. A questão dos valores das contas, aí eu vou entrar na tarifa social. Muita gente não está fazendo porque não está vendo a diferença. A gente tem casa que está na tarifa social que veio 200 e pouco. Mesmo... É porque depende do consumo, né? Você fez a tarifa social, mas você consumiu 50 metros? Mas assim, a pessoa nunca consumiu 50 metros. E a gente não está falando da época que tinha o hidrômetro do SAI, não. Porque eles foram trocados. O hidrômetro do SAI, eu também, logo começou o negócio de Águas do Sertão, foi aquela reclamação. O hidrômetro tem hidrômetro de 20 anos, 25 anos, de 30 anos. Então, não estava funcionando. Quando se botou o novo, ele funciona. Sim. Então, eu pessoalmente, aí sou eu, Álvaro, eu não acredito que uma empresa do porte dessa vai enganar uma população colocando um hidrômetro que roube a pessoa. Eu não acredito, porque todo aquele hidrômetro ele vem com a aprovação do Inmetro. Então, basta a gente pegar, vamos levar para o Inmetro. Tem dúvida desse aqui? Vamos levar para o Inmetro. A gente tem dúvida em vários. Aí eu vou fazer só uma continuação rápida. Nessa questão do hidrômetro, ele foi trocado antes. E, incrivelmente, aí a gente vem com questionamento. E, assim, eu vou falar uma coisa assim, nós não somos nem gestão nem oposição, porque as pessoas confundem aqui na cidade. Você não pode levantar nenhum questionamento que você é ou gestão ou oposição. Nós somos uma população que está sofrendo. Antes da eleição, não tinha esses absurdos dessas contas. Não tinha o valor dos 800, não tinha, se eu não estou enganada, não tinha os 80% da taxa, não tinha. Não tinha porque não tinha esgoto. E não tinha tanto vazamento. A nossa preocupação e o nosso questionamento será que todas as ruas e todas as casas de São Miguel estão com vazamento? Às vezes é mais fácil e mais econômico destruir derrubar essa São Miguel e construir uma nova, pelo valor de tanto faz, refaz. Aí agora eu vou pular rápido, por causa do tempo. Sobre as obras. A gente já pediu, quando a gente foi lá na prefeitura, com a Daniele, que desse prioridades para as ruas que estão com problemas após as obras. Ruas cedendo, a gente tem calçadas que foram afetadas, crateras. Eu estou com vídeo, eu não mandei, mas eu gostaria se pudesse... Está passando. Tá, ótimo. Devagarzinho, o Henrique, a gente está conversando aqui, ele está passando alguns vídeos lá. A gente mandou, eu não mandei um que eu gravei ontem, a gente gravou em dezembro.
Foi dia 23 de dezembro que a gente gravou. E a gente mostrou antes de se agravar. Hoje a cratera está muito maior, já está tomando conta assim da rua, já tem várias partes cedidas e continua afundando. Aí desde dezembro. Mas aí não é Secretaria de Infraestrutura, foi a obra de água do Foi Sertão? Depois da obra. Mas é água do Sertão? Sim. Então, eles é quem tem que ter a responsabilidade. Mas aí a gente questiona isso. Não tem fiscalização? Não tem engenheira na rua, engenheiros e tudo mais? Será que não conseguem fiscalizar? A gente tem essa dificuldade de perceber que não está tendo uma fiscalização efetiva. Eu vou citar uma que a gente, sobre a questão do coletor. Cavam uma rua aqui e botam um coletor em 10 casas e deixam 5. Aí, depois de um tempo, eles vêm e cavam de novo para colocar os 5 e deixam 2 sem botar. Aí, depois, vem para botar os outros 2. E aonde está o nosso questionamento essas ruas que estão com problemas, essa que eu citei, foi desde dezembro. Nós já estamos em fevereiro. Será que não dava para ir consertar essa rua no lugar de ir quebrar outra? O senhor falou que eles disseram que estão resolvendo os problemas, né? E que agora não estão mais acelerados. Erraram em 2, 3 licitações que eles fizeram, as empresas reclamaram, as empresas inclusive saíram, tiveram que tirar, mudar. Então, a gente gostaria até de acompanhar como é que está sendo essa fiscalização e mostrar também os problemas. A gente até recebeu uma mensagem que a gente mostrasse, tinha um contato, não vou dizer de quem é, porque eu não sei se eu sou autorizada a isso, de mandar um vídeo dizendo, olha, tal rua, está isso. A gente pode até fazer isso, mas a gente não trabalha nem na Águas do Sertão, nem na prefeitura para sair fiscalizando. A gente não tem como mostrar a situação da L1, L2 e L3, sendo que tem pessoas para isso, que recebem para isso, com essa competência de fiscalizar, de olhar. A gente tem bueiros que estão abertos e que estão totalmente entupidos de sujeira e outros que os moradores tiveram que sinalizar para as pessoas não caírem, onde já teve bueiros que crianças caíram. Dentre outras coisas. Certo. Olha, infelizmente, inclusive o programa hoje não teve praticamente programa, foi só essa problemática. Eu acho que é importante esse debate. Sacrificamos aí algumas outras notícias, eu acho que foi importante. Bom, eu saio com alguns pensamentos, alguns direcionamentos aqui, que eu já tenho o contato de vocês, que eu vou fazer com a própria Águas do Sertão, com a própria empresa Águas do Sertão, com a própria prefeitura, para ver o que a gente pode fazer para minorar. Mas eu acho que, assim, uma ênfase bastante que eu queria dar era essa que você fez a proposta também, de a gente pegar essas casas que estão com uma conta muito alta, iniciar por elas e depois ir fazendo o que dá para fazer. A prefeitura veja o que é que pode colocar à disposição, vou conversar com eles, qualquer coisa a gente vai junto também, e aí definir, eu tenho uma equipe, eu tenho 2 equipes, vamos fazer 3, 4 equipes, e aí começar a gente tirar essa dúvida de hidrômetro, se o hidrômetro está marcando errado ou não, se tem vazamento ou não. Eu acho que se a gente começar, se a gente fizer aí 100 unidades, a gente vai ter uma ideia. Se a gente tiver 100 casas, a gente vai ter uma pesquisa de uma ideia do que realmente é que está tendo o maior problema. Essa parte de obras, eles prometeram aqui que mudaram já a empresa e que vão tentar agora fazer e concluir, não na ânsia de fazerem logo, né? Está deixando aí muita dificuldade. Ontem eu tentei andar no Hélio 3 e quase que não consegui. Imagine para quem anda diariamente. A gente não vê realmente isso, como eu falei. E, assim, a gente está aberto ao diálogo, tanto com a prefeitura como com a empresa Águas do Sertão. Não tem problema, não. Meu Deus do céu. Seja com quem for. Porém, a gente quer soluções imediatas e concretas, não só diálogos, não só promessas. A gente quer realmente resolução dos problemas, como essas obras que continuam. E, assim, senhor Álvaro, o senhor andou por uma parte, imagine nessas outras ruas que não tem mais nem um livre acesso. Olha, eu vou lhe dizer, eu ando muito, viu? Eu faço o convite para o senhor andar comigo, para me lhe mostrar algumas ruas. Vamos, vai ser um prazer. Eu sempre estou circulando por lá, não, só na cidade toda, até para ver as coisas, né? Eu faço um convite para o senhor ir comigo, para me lhe mostrar. Vamos combinar. Agora são 9h26, né? Não deu para a gente conversar tudo que a gente queria, porque o tempo é curto e às vezes a gente até demora mais no assunto, mas é importante ter esse debate. Vamos ter outros, a gente sai com esse encaminhamento, de tentar ver a possibilidade de montar 1, 2, 3, 4 equipes, de vocês selecionarem algumas casas. Nessa rua aqui a gente tem 10 casas para fazer.
Vamos dar prioridade a essas 10 casas para servir de exemplo. E aí a gente vai fazendo, vai vendo o que é que vai acontecendo. E eu gostaria de fazer um pedido também, que se alguém da empresa Águas do Sertão vier, que nos convidasse, para que a gente pudesse conversar aqui, para que os moradores de casa pudessem ver também, ouvir também as explicações. Porque a gente traz as dúvidas dos moradores. Eu moro no Jaci, eu já ouvi que eu não sou afetada. Mas assim, eu trabalho no L2. E, independente, eu sou afetada de qualquer forma. E eu não vou esperar uma conta chegar de 3 mil na minha casa para que eu me posicione. E você que está em casa também, você precisa reivindicar os seus direitos. Se você está inconformado com os valores, você precisa fazer a sua contribuição. Eu sei que nem todo mundo tem condições de colocar sua cara para bater, sair na rua. Mas, assim, faça as suas reclamações nos órgãos competentes, no PROCON, Ministério Público, ARSAL. Entre em contato com a gente. A Águas do Sertão tem lá o setor que recebe também, né, as reclamações. Aí, nesse caso, a gente vê que as reclamações que foram feitas não têm uma boa resposta, como eles dizem que não tem gerente lá na Águas do Sertão, ninguém é responsável. É só os funcionários que ficam ali na frente, por isso que eu não citei a própria empresa, que a gente sempre só tem uma resposta única lá. Muito bem, então agradeço aqui a presença da Ana Luísa e da Maria Santos. Obrigado pela presença de vocês. Vamos ver se daqui a gente consegue adiantar alguma coisa, conseguir algum fruto dessa conversa, desse bate-papo, para ver se melhora aí essas condições. Então, muito obrigado às duas.